Ei pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Pedro. E eu sou a Loura Sete, esposa do pastor Pedro. A gente está aqui para tentar responder uma pergunta muito legal nesse curso de namoro, Noivado e casamento. Isso. E a pergunta é... se nós estamos prontos para um noivado. Exatamente. Como saber se nós estamos prontos para um noivado? Eis a pergunta aí que nós vamos tentar responder aqui hoje para você, tá joia? Então vamos lá. A palavra de Deus, eu quero começar com a palavra de Deus. Tá lá no capítulo 5, nos versículos de 15 a 16. Diz assim a palavra do Senhor, Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16. Diz assim, ó: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Olha para você ver que interessante o que a Bíblia fala. Que nós devemos o quê? Não andar como insensatos, como pessoas que não têm conhecimento do que a vontade de Deus para nós. Mas pelo contrário, a gente tem que procurar entender que todo tempo existe um propósito divino e que esse tempo ele precisa ser tirado desse tempo as oportunidades para a gente poder amadurecer e entender aonde a gente quer chegar, não é? Isso. É importante porque muitas vezes a gente pode querer queimar algumas etapas da nossa vida. E no contexto do noivado, do namoro, é importante, principalmente do noivado, né? A gente precisa aprender a aproveitar melhor esse tempo para retirar tudo aquilo que Deus ele também tem para nos ensinar e a gente ter uma visão correta e bíblica daquilo que a palavra de Deus diz sobre o noivado também. É verdade. E porque olha para você ter uma ideia. Quando nós falamos em noivados, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o seguinte: eu vou noivar, beleza, mas aí eu vou começar a pensar a respeito das coisas do casamento. Os preparativos. Os preparativos. Quanto que eu vou gastar, como que eu vou fazer, aonde que eu vou casar, qual é a melhor data para se casar, onde eu compro o vestido, se eu compro um terno ou se eu alugo esse terno. E essas coisas começam a tomar conta de um noivado. Isso, e muitas vezes a gente esquece daquilo que é primordial, que é se preparar espiritualmente, emocionalmente, para aquilo que Deus ele tem para fazer durante o noivado também, né? Que é o momento de preparo e também no casamento. Então os preparativos eles tomam conta da nossa cabeça e a gente acaba se esquecendo daquilo que é primordial. Então quero que você guarde isso dentro do seu coração aí. Se você tá noivo, ou se você pretende se noivar, ou você ainda está solteiro e está nos ouvindo, mas quer namorar e quer noivar para casar, umas 3 dicas muito importantes. O preparativo é muito importante, tem que preparar, porque senão não casa, né? Então a gente tem que preparar. Mas uma coisa primordial que você precisa entender é que o tempo de noivado é um tempo de aprofundamento de fé pessoal e também como o casal, mas também de aprofundamento de fé na igreja. Por que eu estou falando isso? Vocês precisam ter essa ideia de que, além do namoro ser um ensaio para o noivado ou para o casamento, o noivado, vamos dizer assim, é aquele ensaio final, é aquele ensaio que você está ali pronto para se apresentar nos palcos e dizer: tcharam, casei. Então essa é a questão. Noivado, você está muito próximo. Então quando nós falamos nessa ideia de ensaio, você precisa ter certeza de que você está entendendo o propósito espiritual pelo qual você está entrando. O seu relacionamento do namoro, pulando agora para o noivado, tem feito você crescer na fé? Tem feito com que vocês cresçam, vocês dois, na fé? Não só pessoal, mas coletivo também. E outra coisa, como que tem sido essa interação sua na igreja depois que vocês começaram a namorar? Ou agora que o noivado? Porque os preparativos podem te afastar da comunhão dos irmãos. Sim. Esse namoro pode te afastar também da comunhão dos irmãos. Então as primeiras coisas que você precisa entender é que o meu relacionamento está pronto para se aprofundar mais, para eu poder entender mais sobre Deus dentro do noivado, e esse aprofundamento está relacionado com a minha vivência dentro da igreja.
Isso é muito importante. E a gente pensa também que quando a gente entra nesse primeiro ponto, que é esse tempo de aprofundamento na fé e na igreja, nós precisamos ter essa real dimensão daquilo que Deus ele tem nos ensinado, como o que é ser um cristão, o que é viver em comunhão com os irmãos, qual é o chamado de Deus, né, para a minha vida, para a sua vida, e a gente entender que nós estamos realmente engajados nisso, nesse crescimento, né? E se a gente não tiver engajado nisso, a gente pode se perder muitas vezes naquilo que Deus ensina para nós sobre o que é ser um cristão. Porque antes de eu ser esposa do Pedro, antes de eu ser né, noiva do Pedro ou namorado do Pedro, eu era uma mulher cristã, ele era um homem cristão. E a gente não pode pular isso também, né? A gente não pode simplesmente pular e achar que vai ficar tudo bem, porque a gente precisa entender primeiro quem nós somos em Cristo, para o que ele nos chamou e saber ter esse aprofundamento na fé, para depois a gente subir, né, outro patamar que é importante. Então, que vai ser o casamento daqui a pouco, né? Mas para você entender esse noivado, então o primeiro ponto é esse. Dentro de Efésios capítulo 5, versículo 15 e versículo 16. Olhe, observe o tempo que você está vivendo. Tire desse momento as oportunidades para que você possa viver de uma forma sã e não insensata, como diz a tradução que a gente leu aqui. Como se você não estivesse entendendo nada, como se não estivesse crescendo nada em Deus. Então a primeira coisa que você precisa entender: estou crescendo na fé. Esse relacionamento tem feito com que eu faça com que o outro também cresça na fé. E ele tem aumentado o nosso compromisso com o corpo de Cristo. Então essa é a primeira coisa que você precisa observar. Estou pronto para noivar agora. Sim. E aí, o segundo ponto, então, que eu queria que vocês pensassem a respeito disso, é o seguinte: agora, o meu interesse pelo aprofundamento do significado do matrimônio e da família cristã como um campo educacional, social e eclesiástico. Fala um pouquinho para nós aí, meu bem. Então, eu acredito que a gente precisa, de acordo, depois que a gente sobe esse patamar, né, entende aquilo que é o propósito de Deus. Para um cristão, para uma cristã, saber aquilo que Deus nos chamou, a gente está engajado, né, na família, engajado na família da fé, que é a igreja. A gente precisa entender o que é um casamento, o que é um matrimônio de acordo com as escrituras, e também aquilo que é o real significado do papel da mulher e do homem. A gente precisa entender essas coisas, porque senão a gente vai começar a embolar os papéis, né? Então precisa entender para o que Deus me chamou. Deus me chamou para ser uma mulher, Deus me chamou para ser uma auxiliadora. Para que Deus chamou o Pedro? Chamou ele para ser aquela pessoa que vai prover o lar, que vai ser o líder, né? Então a gente precisa ter essa real dimensão, né, desse papel. Exatamente. Então é entender o papel do matrimônio nesse momento é fundamental, tanto quanto fazer os preparativos para o casamento. Por exemplo, vou te dar um exemplo muito prático disso. Quando a gente começou a casar, a gente queria casar e tal, a gente começou a pensar assim: poxa, a gente precisa começar a chamar os noivos, né? Os noivos não, os padrinhos. E aí, a gente chegou assim: qual é o significado então de padrinhos, né? Para que serve os padrinhos? Não é só chamar alguém para ser testemunho. Quais são as responsabilidades de um padrinho? Então não é qualquer pessoa que você chama para ser seu padrinho. Isso é você ter uma dimensão maior de qual é o papel do matrimônio também. Qual que é a minha responsabilidade, por exemplo, Pedro como homem, Lohane como mulher e assim por diante. Qual é o nosso papel como um matrimônio, como um casal, diante da sociedade? Agora que nós somos um casal, um matrimônio, quais são as nossas responsabilidades sociais, mas também eclesiásticas? Como que a nossa família agora ela vai impactar? Essas coisas, essas perguntas, elas precisam ser amadurecidas exatamente nesse processo de falar assim: nós queremos aprofundar, nós queremos entender mais a fundo o que é ser uma família de Deus. Então, se você tem essa vontade, esse é o momento então de dizer: estou ficando pronto para noivar, estou crescendo espiritualmente, mas eu tenho interesse também de ver qual é o papel meu, da minha família, que eu estou querendo criar agora para a sociedade, para a igreja, para a minha família, para os meus meios que eu estou convivendo. Uma coisa que eu acho também importante, que foi até uma oração que eu fiz também. No momento do noivado, a gente fica muito ansioso.
E eu acompanhei o noivado de muitas pessoas e eu percebia que era um momento muito turbulento. E eu queria muito que no meu noivado, no meu momento de noivado, nesse período, eu pudesse aproveitar, que Deus ele pudesse assim falar ao meu coração. Então foi uma oração que eu fiz muitas e muitas vezes, para que eu pudesse aproveitar cada etapa, cada momento do meu noivado. E graças a Deus, assim, Deus nos abençoou muito. Nós pudemos aproveitar muitos ensinamentos, muitas pessoas nos aconselharam. E apesar de ser um momento de desafio, um momento que a gente fica muito ansioso, essa oração foi presente para que Deus ele pudesse nos ensinar aquilo que a gente podia retirar desse momento de preparação, desse momento de aprofundamento com os nossos padrinhos, com os nossos familiares, da gente entender o papel da nossa família, da formação de uma família. Porque é como eu disse, muitas vezes no noivado a gente fica cheio de tarefas, muitas coisas, principalmente nós que somos noivas, as mulheres elas pegam muitos detalhes e a gente pode se perder no meio desse caminho. O noivado não é simplesmente para você preparar uma cerimônia, porque a cerimônia é um momento curto, mas aquilo que está sendo formado é algo muito maior, é grandioso. E você vai, é claro que durante o casamento, né, a gente tem muito tempo de aprender também, mas o momento do noivado é um momento de aprendizado, é um momento de aprofundamento, é um momento de reflexão. E a gente não pode perder esse fio da meada aí, né? Verdade. Para ajudar você a entender esse papel da família, esse papel espiritual, nesses dois pontos que a gente disse aqui até agora, eu vou deixar no e-book aí que está na sua mão, na verdade já está na sua mão, existe um linkzinho aí de um livro do John Piper. Lá vai dizer se preparando para o casamento, mas lá tem centenas de perguntas que vai fazer você refletir sobre esse amadurecimento para se construir uma família. Então, gente, não existe uma receita pronta. Olha, estou pronto agora por causa disso. Mas é a união da questão prática. Sim, você tem que fazer preparo, mas você não pode ser insensato e se dedicar somente nessas coisas. Mas existe esse preparo espiritual, esse crescimento espiritual, pessoal, do casal também, e na igreja, no corpo de Cristo, mas também aproveitando o tempo para você poder crescer, poder desenvolver essa ideia da família biblicamente agora na vida prática. Quantos filhos a gente quer ter? Como que é educar um filho? Fazer essas perguntas. Por isso que eu vou deixar essas perguntinhas. O nosso tempo aqui é muito curto, mas tem centenas. Não deixe de ler esse livro. Na verdade, são perguntas. Você pode sentar com o seu casal aí, com a pessoa que você tá noivo, namorando. Sozinho orando. Ou sozinho orando, já vai perguntando para Deus aí, né? Mas leia esse livro, são perguntas importantíssimas. Terceira e última dica para você é a questão: estamos crescendo a imagem e semelhança de Cristo? Eu sou imitador de Jesus Cristo? Por que isso é importante? Porque a Lohane já comentou aqui, relacionamento, casamento não é fácil, gente. Existem dificuldades, existem pessoas que vão ter dificuldades mais do que as outras para poder se relacionar. Mas, à medida que nós vamos crescendo a imagem de Jesus Cristo, imitando Jesus Cristo, até que ponto nós estamos maduros para quê? Liberar perdão, para saber fazer e reagir em momentos que na nossa casa, do cotidiano, dentro do noivado e posteriormente dentro do casamento, até que coisas que eu vou conseguir agir com maturidade para dizer assim: nossa, nós estamos crescendo a imagem de Jesus Cristo. Eu estou fazendo com que minha vida seja uma vida que imita a vida de Cristo, sabe? Então esse terceiro ponto é muito importante para você entender aí esse processo de estou pronto para noivar. Eu acho que esse terceiro ponto é um dos pontos mais importantes. Verdade. Né? Porque a gente muitas vezes nós somos tomados pela visão da nossa época, da nossa sociedade sobre o que é um casamento, sobre o que é o preparo do casamento, e nós nos esquecemos disso, mesmo sendo cristãos. Verdade. Se nós não nos parecermos com Cristo Jesus dentro do casamento, entrarmos para um casamento não visando isso, não visando esse crescimento, esse amadurecimento, nós teremos muitos problemas.
Por quê? Porque a sociedade da nossa época nos ensina que cada dia mais nós temos que fazer as coisas para nós mesmos. Verdade. Cada dia mais eu preciso me satisfazer ou o outro precisa me satisfazer. E nós, quando entendemos a posição, o posicionamento de Cristo Jesus, a gente entende que ele era servo. Ele servia, ele nos serviu e ele se entregou até morte de cruz, né? Como fala lá em Filipenses. Então a gente tem que ter isso no nosso coração. Nós estamos prontos para imitar Jesus num posicionamento de sermos servos um do outro. Nós estamos dispostos a isso ou estamos procurando em oração isso? Porque muitas vezes nós teremos dificuldades. Não é que você tem que estar preparado para tudo, não é isso. Nossa, eu tenho que estar prontinho lá quando eu estiver no altar, eu tenho que estar quase um santo. Não é isso. Você precisa entender as suas dificuldades e se lançar aos pés de Jesus, pedindo a Ele para que Ele possa te aperfeiçoar, né? Nessa santificação, que a gente entende que é o processo da santificação. Verdade. Então é esse posicionamento de entender que Cristo era servo, que nós também precisamos ser no casamento, é algo muito importante. Eu acho esse terceiro ponto muito, muito importante para nós. Pois é, pessoal, então nós estamos chegando ao final da nossa aula. Não é uma receitinha de bolo, mas fica a dica: observe o tempo que vocês estão vivendo. Não vivam com pessoas insensatas. Planejem, mas amadureçam espiritualmente. Amadureçam espiritualmente, mas também planejem. Não se penda por um lado e seja negligente no outro. Então, primeira coisa, veja se você está crescendo pessoal, com o casal também e o processo na igreja. Então, segunda coisa, você precisa ver se você está pronto para aprofundar nessa questão do matrimônio. Eu quero ter quantos filhos? O que é ser uma família bíblica? Como que esse aspecto, né, ele reflete no meu papel como homem, como mulher? Qual o papel também da minha família agora na igreja, na sociedade, na minha própria família? Quais são os deveres, quais são os direitos, né, que nós temos dentro da família? Então você precisa ter essa ideia. E por último, você precisa entender que se você está crescendo a imagem e a estatura de Cristo, imitando Jesus Cristo. Esse é o seu padrão desde o seu namoro, eu sei, mas você precisa ter certeza para pular para o noivado, para pular para um casamento, se o seu padrão de imitação é o próprio Senhor Jesus Cristo, tá bom? Nós vamos fazer uma oração agora para abençoar a sua vida, para que Deus te dê sabedoria e entendimento, para que Ele seja glorificado aí na sua vida emocional e sentimental, tá bom? Vamos orar então? Tá. Então vamos lá. Senhor, nós te louvamos, nós te engrandecemos, nós te bendizemos porque o Senhor é nosso Deus. Nós queremos pedir ao Senhor que nos dê a sensibilidade, o discernimento, a sabedoria para poder lidarmos, ó Deus, nesse momento, tanto de preparativos quanto também espirituais. Que a nossa vida possa refletir uma contínua, Deus, um contínuo amadurecimento espiritual, pessoal, do casal, Deus, na igreja, também do amadurecimento dos nossos papéis como família do Senhor, seja nas várias esferas de atuação de uma família, mas principalmente, Deus, se nós estamos tendo o Senhor Jesus, o nosso Senhor, como a imitação, tanto para perdoar, quanto, Deus, para poder servir um ao outro, buscando, Deus, sempre ajudar, dar o suporte um para o outro, para que a gente possa crescer, glorificando o Senhor. Abençoe, Deus, cada ouvinte que está aqui nessa aula, que o Senhor possa dar a eles sabedoria. Se for casado, que o Senhor cuide deles, para que eles continuem, Deus, manifestando a glória do Senhor como casal. Se é um noivo, que o Senhor os abençoe para poder equilibrar os preparativos, Deus, com a vida espiritual. E se está namorando, Deus, da mesma forma também, que eles tenham a consciência, Deus, de poder viver para louvor e glória do Senhor. Aquele que está solteiro, que o Senhor prepare também uma pessoa do Senhor, para que possa servir e te glorificar. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pessoal. Tchau, gente. Tchau, até a próxima aula.